de estar recepcionando nos estúdios da TV Prevê o Dr. Fernando Macelli Helene, que é promotor público, e respondendo pela promotoria da cidadania de Bauru. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Doutor Fernando, que já esteve por muitas vezes aqui nos estúdios da TV Prevê e que também já teve a oportunidade de apresentar nesta casa o programa É Direito, programa que ele conduziu durante algum tempo. Programa que versava sobre o estudo do direito, sobre o curso de direito e sobre a legislação específica de que trata o direito. E hoje nós temos mais uma vez a alegria de tê-lo nos estúdios da TV Prevê. Então, Fernando, obrigado pela sua presença mais uma vez. Seja bem-vindo. E, aliás, eu queria que o senhor falasse sobre o seu Ministério Público, que é o Ministério da Cidadania. O que faz? Quais são as atribuições do Ministério Público da Cidadania e do Patrimônio Público? Primeiramente, Samuel, muito obrigado pelo convite. É sempre um enorme prazer estar ao lado do meu amigo, do meu fiel amigo Samuel Ferro, da equipe da TV Prevê, professor Duda, enfim, de todos os telespectadores que também nos acompanham diariamente. Pois bem, Ministério Público. Ministério Público é uma instituição constitucionalmente prevista, Samuel, que tem em seu carro-chefe a cobrança, a fiscalização, não só da Constituição Federal, da aplicabilidade da Constituição Federal, como de todas as demais leis infraconstitucionais. Esse é o carro-chefe do Ministério Público. Especificadamente no Ministério Público, na cidadania, hoje tecnicamente chamada Promotoria de Justiça de Proteção aos Direitos Sociais, né, tem a sua atribuição especificadamente a garantia desses direitos constitucionais, ali elencados nesse texto maior que nós temos normativo. Ou seja, a garantia a uma vida digna, a garantia à saúde, a garantia a uma educação de qualidade, enfim, a garantia de todos os direitos que a Constituição Federal efetivamente impõe em favor da sociedade, em detrimento, muitas vezes, dos entes públicos, de pessoas jurídicas de natureza privada. E nós trabalhamos nesse sentido a fim de tutelar principalmente os direitos coletivos e difusos existentes em nossa sociedade. Muitas vezes o indivíduo que está em sua residência vê em um direito violado, mas às vezes ele mal sabe que conjuntamente a ele, uma gama de pessoas também está com os seus direitos atingidos, na mesma situação daquele cidadão que está em seu lar. Para isso, advém, né, o surgimento do direito coletivo ou direito difuso, né, dividindo-se apenas onde você consegue identificar uma parcela grande da sociedade para o direito coletivo e o direito onde você não consegue identificar quem são as pessoas violadas nesse direito. Por exemplo, a saúde pública bauruense trata-se de um direito difuso. Nós sabemos que a população bauruense, a população lindeira de nossa cidade, Agudos, os municípios limítrofes, também são beneficiados pelo Serviço de Saúde Pública de Bauru. Mas quem são essas pessoas? Não sabemos. Por isso, temos o direito chamado direito difuso. Agora, os moradores de um determinado bairro, os moradores da rua X, que estão tendo seu direito violado por conta de uma casa de som, de uma emissão sonora acima do limite, por uma atividade poluente, aí você tem o direito coletivo. Na tutela desses direitos coletivos, na tutela desses direitos difusos, na aplicação da norma constitucional e da legislação infraconstitucional, aí está o berço da atuação do Ministério Público Brasileiro. Doutor Fernando, já que o senhor falou sobre o assunto saúde
em que o Ministério Público tem exercido aí alguma atividade no sentido de se evitar problemas. Nós tivemos recentemente aí filas duplas acontecendo nos prontos-socorros da cidade, principalmente o pronto-socorro central. Tivemos a falta de médicos, tivemos UPAs que deixaram de funcionar por falta de profissionais. Qual é a atividade que o Ministério Público tem exercido para evitar esse tipo de problema ou para ajudar a resolver? Samuel, saúde pública, eu costumo falar que é um começo sem fim. Nós não temos hoje no Brasil um caminho a seguir onde nós vamos iniciar e terminar. Isso a gente percebe nitidamente, não só em Bauru, no país todo. O programa Mais Médico do governo federal não foi para trazer médico cubano para Bauru, foi para trazer médico cubano, talvez, para o Brasil todo. A falta de médicos não é um privilégio de Bauru, é um privilégio de todas as cidades da nossa nação. É muito comum você encontrar esse problema em todas as cidades. Nós, do Ministério Público bauruense, estamos continuadamente, e eu vou dizer a você e ao telespectador, diariamente olhando a saúde pública de Bauru. É muito comum, às 4, 5 horas da tarde, às 2 da tarde, nós pararmos o serviço e monitorar o que está acontecendo na saúde pública bauruense. O que nós temos que atentar, Samuel, é que há momentos para a atuação do Ministério Público. Hoje existem alguns inquéritos que acompanham a situação da saúde pública de Bauru. Por exemplo, um deles foi anunciado recentemente pelo Jornal da Cidade, que envolve a questão acerca da reforma do pronto-socorro municipal. Isso é uma questão que nós estamos atentos. Mas, efetivamente, seria muito simplista o Ministério Público ter uma atuação de uma judicialização da questão. Nós, muitas vezes, Samuel e telespectador, nós temos que aguardar o momento melhor e mais correto, mais oportuno para atender a sociedade com a maior velocidade possível. Mas como? O senhor está dizendo em aguardar e está dizendo em velocidade. Sim, a judicialização de muitas ações, Samuel, é uma solução muito minúscula em relação ao problema fático. Eu resolvo o problema do Ministério Público. Olha, o Ministério Público já entrou com uma ação solicitando ao Poder Judiciário que cobre medidas administrativas, arquitetônicas no pronto-socorro. Exemplo. Mas a pergunta é, quanto tempo essa ação vai demorar? Qual é a possibilidade de ganho dessa ação? Qual é a possibilidade de êxito, após ganhar a ação, da materialização dessa situação? Por isso, o trabalho realizado dentro do inquérito civil, que hoje está sob a presidência de um determinado promotor, na tutela dos tais direitos difusos ou coletivos, ele continuadamente monitorando, realizando tratativas com o poder público, na grande maioria das vezes, a solução é muito mais eficaz e muito mais célere do que a simples judicialização. Então, é muito comum, por exemplo, até ocorreu isso ano passado, acerca de uma determinada questão que envolvia a saúde pública em Bauru, eu abro o jornal e vejo lá uma matéria onde o cidadão pergunta, mas o que está fazendo o Ministério Público? Né? Então, eu repito, é preciso conhecer o Ministério Público. É por isso que nós estamos diariamente de portas abertas para a população, inclusive para informar a população daquilo que está ocorrendo, para que a gente possa encontrar sempre a melhor saída. Por exemplo, na questão da falta de médicos, nós nos reunimos dezenas de vezes com o secretário municipal de saúde no ano passado. Em determinado momento, nós tivemos reunião com a participação de conselhos gestores das UPAs, onde, através de atas realizadas, ficou constado que nós, Ministério Público e conselhos gestores, deveríamos aguardar, foi opinião coletiva, aguardar o município, através da fundação, a melhoria das condições de atendimento nas UPAs.
Pois bem, nós não podemos e nem devemos, nem temos condições de toda e qualquer atitude que nós fizemos dar publicidade. Por quê? Porque efetivamente a quantidade de atuação que nós temos diária é muito grande. Nós gastaríamos mais tempo em dando publicidade do que resolvendo as questões. E por isso que hoje você encontra uma solução, uma situação melhor nas UPAs do que, possivelmente, se nós tivéssemos judicializado a questão. Porque se nós judicializássemos... Ia mais... entravar mais a... Poderia o município dizer, olha, então vamos aguardar a justiça decidir. E aí, efetivamente, nós teríamos situação de solução além do prazo que normalmente a gente ocorre. Foi criada recentemente, e já começou a funcionar, a Fundação Regional de Saúde, que foi um meio que a Prefeitura achou para contratar esses profissionais médicos para atuar nos prontos-socorros, nas unidades de saúde. É legal isso? Tecnicamente, sim. É? Tecnicamente, efetivamente, em todo o caminho pode haver intercorrências. Nós podemos nos deparar com o início sendo tratado de forma legal e alguma coisa ocorrer no trâmite dessa Constituição ou na efetivação das atividades diárias. Tecnicamente, isso é legal, isso foi tratado, inclusive, não só com a minha pessoa, mas com outros colegas do Ministério Público, e foi um encontro que o município buscou, né, um caminho que o município encontrou, no sentido de que a contratação fosse mais célere. Nós temos um problema chamado Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é uma questão que envolve os gastos que todo ente público possui. Quando os gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal já estão dentro dos seus padrões limítrofes, o município, o Estado, a União pode gastar mais com o pessoal. Razão pela qual fica muito mais veloz, muito mais viável você, a princípio, terceirizar essa atividade, desde que efetivamente, devidamente... Cumpra-se as formalidades legais. Cumpridas as formalidades e devidamente geridas pelo próprio ente público constituidor. No caso em questão, nós estamos vendo uma melhora nas condições de contratação. Já há UPAs funcionando. Hoje, inclusive, há matéria no jornal falando exatamente sobre essa questão. Então, nós temos uma melhoria que efetivamente tínhamos que aguardar. Para quê? Para que a gente pudesse dar oportunidade ao ente público que está, a princípio, tentando resolver a questão. Nós, no Ministério Público, também não podemos ser algozes dos entes públicos. Nós não podemos simplesmente atuar como se uma metralhadora fôssemos. Nós estamos na sociedade para o bem da sociedade e o ente público faz parte dela. Ele é um ente a favor da sociedade. Nós devemos atuar quando há violação de direito ou quando há ilicitude, né? E quando há uma violação de direito, é preciso analisar se há oportunidade e conveniência de ofertar ao ente público a questão dele apresentar a solução e transcorrer o prazo para isso. É o que está acontecendo com a saúde. Nós temos algumas perguntas de telespectadores. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele diz, boa tarde, doutor. 48% de desperdício de água pelo DAI. Já passou da hora do Ministério Público acionar a autarquia. Olha, efetivamente, Luiz, eu gostaria de fazer algumas colocações. Em primeira questão, a questão da água está vinculada à atribuição do promotor do consumidor. Eu tenho dificuldade de tratar dessa matéria, uma vez que efetivamente não está a cabo da minha promotoria. Agora, eu ando tendo informações dentro do Ministério Público de que o DAI produz pouco mais de 100 milhões de litros de água por mês no município. 42% de vazão seria 42, um pouco mais, quase 50 milhões de litros de água por mês. Eu acho que, matematicamente, isso torna-se um pouco exagerado. Eu repito, não é minha atribuição. Mas eu acho que a vazão efetivamente pode estar acontecendo, mas realmente não acredito que sejam patamares como esse referido pelo telespectador. Porque senão nós teríamos que estar andando de lancha, não de automóvel, né? Acho que os números não podem chegar a esse valor. Não teríamos 50 milhões de litros de água mês jorrados fora do sistema hidráulico, nós teremos um dilúvio, né?
Agora, repito, não tenho atribuições para essa demanda. Sugeriria ao colega que, porventura, tem alguma dúvida, que dirija-se até o Ministério Público e converse com o doutor Libório, que é o promotor específico da área e que, pelo que sei, tem tratado a questão com muita seriedade. O Jackson da Bela Vista, ele diz: por que os pais não respondem pelos atos praticados pelas crianças, principalmente os menores de idade? Vemos muitos casos de pichação, destruição de escolas, etc. Faltam ações mais rígidas quanto a isso? Não. Há uma questão importante a ser esclarecida. Civilmente, na questão monetária, reparatória, os pais são responsáveis pelos atos dos filhos. No que tange aos atos infracionais, ou seja, as medidas socioeducativas que poderão ser implantadas, impostas em favor do menor, esse não pode ultrapassar a pessoa do agente. Então, é preciso conhecer a legislação para tratar dessa matéria. Repito, civilmente, se houver uma pichação, exemplo, o menor foi lá e pichou a casa do telespectador que ora nos questiona. Efetivamente, através dos meios legais, o proprietário da casa pode acionar o pai do menor e pedir a reparação do dano. Isso a lei, o Código Civil, prevê isso. Em relação ao ato infracional, vamos chamar vulgarmente o delito praticado pelo menor, não é esse o nome técnico, né? Mas o delito praticado pelo menor, esse só o menor responde, porque a lei assim o diz. Não é de entendimento da legislação que, praticado um ato infracional para o menor, o pai vá para a cadeia. Né? Civilmente, o pai é responsável, se houver possibilidade de, efetivamente, não dá para transformar o pai, se não houver condição financeira de reparar o dano, em fazer o reparar, até porque a lei civil não prevê a prisão por dívida, por exemplo, nesse tipo de débito que possa advir. Do restante, é plenamente possível que o genitor seja acionado, né, ou responsável pela família de quem sofreu um dano material, a título de pichação, a título de dano ou qualquer outra situação monetariamente quantitativa. O José Leme, ele diz o seguinte: doutor, parabenizo o grande trabalho do promotor frente ao Ministério Público de Bauru. Obrigado. No combate ao desperdício e corrupção na cidade e na região, cobrando do prefeito Rodrigo Agostinho cortes nos cargos com excessos como na Indurb, Prefeitura e no DAI. Vossa Excelência, por parte de Vossa Excelência, ele quer saber se o prefeito e as autoridades constituídas em âmbito municipal têm acatado as determinações que são oriundas do Ministério Público. Sim. É importante, primeiramente, agradeço as palavras do telespectador e refiro-me que isso faz parte do nosso trabalho diário. O Ministério Público está, como disse anteriormente, está a favor e na sociedade a favor dela. Em relação ao termo de ajustamento de conduta, os entes públicos vêm cumprindo o termo de ajustamento e anunciou-se o descumprimento de 2 casos na Indurb. Imediatamente foi instaurado um novo inquérito civil acerca da matéria, já houve a notificação da Indurb, que já está apresentando as informações, está no prazo para apresentar informações, inclusive. A Indurb já compareceu, né? É um caso de 2 funcionários que são oriundos do Poder Executivo e estariam ocupando a parcela de cargos em função comissionada lá na Indurb. Razão pela qual nós estamos e estaremos continuadamente na fiscalização dessa questão. E o município efetivamente tomou conhecimento que recentemente o nosso procurador-geral, doutor Márcio Elias, ingressou com uma ação de inconstitucionalidade por omissão em relação ao município, pelo fato de que o Poder Legislativo Municipal ainda não legislou a cota que o ente público deve ter dos cargos comissionados providos por funcionários de carreira, as chamadas funções comissionadas ou deslocamento em comissão. Há uma ação judicial, repito, interposta pelo nosso ilustre procurador-geral, doutor Márcio Elias, perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que o município seja obrigado, seja induzido a legislar nessa questão. É preciso que essa recomendação que a própria Constituição determina seja materializada no município para que a gente possa garantir um pouco mais
o chamado direito constitucional que inicialmente nós... Compete ao município fazer uma legislação específica sobre este assunto? Exatamente, indicando qual a porcentagem dos cargos comissionados que deverão ser providos por funcionários de carreira. Porque a Constituição Federal diz, inicialmente, ingressa-se na administração pública através de concurso público, excetuando-se tais casos, e um deles o cargo de comissão. Uhum. Só que nessa hipótese, Samuel, a própria Constituição diz, ressalvadas as quantias a serem estabelecidas por lei. Essa lei o município de Bauru não tem, por isso houve uma representação desse que vos fala, ao procurador-geral, que acolheu a representação nossa e interpôs uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão em relação ao município de Bauru. Não existe uma legislação federal especificando o percentual de cada município em relação ao número de funcionários contratados pela prefeitura e também quanto à própria população, ao número de habitantes da cidade. A União, o Estado e o município devem legislar acerca da matéria. A Constituição assim determina. Bauru não tinha isso, nós oferecemos a representação e, efetivamente, o doutor Márcio, acolhendo nossa representação, interpôs o pedido em relação ao município, pedido esse já recebido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós continuamos aqui com as perguntas dos nossos telespectadores. Vou ver o... Travou o nosso computador. Por favor, chame o operador nosso de informática. Estou vendo, enquanto isso, eu vou perguntando ao senhor se Bauru nós teremos a licitação para a construção da estação de tratamento de esgoto. E o Ministério Público fez um TAC, cobrando o município um termo de ajustamento de conduta para este período, para que Bauru tivesse o seu tratamento de esgoto. Como é que está este TAC, como é que está essa situação e qual é este prazo? Na verdade, Samuel, eu reitero, o Ministério Público ele é dividido em Bauru, em suas atribuições, em 6 colegas. Essa atribuição pertence ao promotor do meio ambiente. A mim cabe a fiscalização no que tange a licitação. Né? Até o presente momento, posso dizer ao senhor que, efetivamente, não houve nenhuma manifestação de ilicitude acerca da licitação que está ocorrendo. No que tange ao prazo, eu, infelizmente, não tenho condição de responder porque está às mãos do Dr. Luiz Eduardo Ciuri de Castro, promotor do meio ambiente. Mas, efetivamente, eu posso garantir que o Ministério Público está acompanhando. Inclusive, nós recentemente recebemos comerciantes de ruas que estão recebendo essas atividades da interposição dos interceptores de esgoto e continuadamente nós estamos acompanhando não só o processo licitatório como a efetivação das obras. Mas, no que tange aos prazos, eu infelizmente não consigo, Samuel, porque está a cabo do doutor Luiz Eduardo. Bom, eu vou continuar aqui com as perguntas dos nossos telespectadores. Até parece que nós estamos fazendo um programa, você pergunta e o promotor responde, porque é impressionante a quantidade de perguntas que estão chegando. O Luiz Cláudio da Vila Falcão, ele diz, senhor Fernando, sexta-feira, dia 24, estava no pronto-socorro e era um verdadeiro apocalipse. Faltavam macas para a retirada dos doentes das ambulâncias. O pessoal dos bombeiros e do SAMU esperando para que as macas fossem liberadas. Se faltavam médicos, agora faltam macas para doenças. É uma denúncia que ele está fazendo aqui. Isso é de conhecimento de minha pessoa. Em dezembro, e não é agora sexta-feira, há 30 ou 60 dias atrás, eu já novamente postulei perante o Poder Judiciário. Os senhores efetivamente têm conhecimento que em 2014, eu interpus uma ação contra o Estado para inibir o represamento de pacientes no pronto-socorro, que culminou até a internação em hospitais particulares. Eu venho continuadamente solicitando o julgamento dessa ação, porque esses pacientes estão represados, porque não está havendo saída para o encaminhamento de pacientes que precisam ser internados, ou seja, continua a falta de leitos. E, diariamente, isso é monitorado. Ontem, por exemplo, haviam 4 pacientes há mais de 3 dias aguardando
internação no pronto-socorro municipal. Esses documentos estão sendo juntados no processo judicial e, efetivamente, a questão está judicializada. O Estado, nos momentos de realização de acordo, apresenta-se como solucionando o problema. Nós entendemos que essa solução ainda não se materializou, ainda há falhas no sistema de regulação de vagas, por isso que o telespectador está falando, e está falando algo correto, né? E por isso que nós estamos continuadamente reiterando o pedido para que o Poder Judiciário ou instrua o processo ou julgue antecipadamente. Eu entendo que há condição plena de julgamento antecipado ali, sem a realização de instrução, porque os documentos apresentados na ação judicial proposta pelo Ministério Público reluz farta prova acerca da situação. Eu acho que não há dúvida quanto a isso. Eu aguardo efetivamente, infelizmente também, a posição do Poder Judiciário. Eu acredito que o Poder Judiciário não se distanciará da sociedade nessa questão. E vejo comigo, se essa ação não for julgada procedente, eu acho que a sociedade terá um prejuízo enorme, porque nós não sabemos se, a partir do momento que essa ação se extirpar, como ficará o atendimento à sociedade. Por isso que, reitero, continuadamente nós estamos observando a situação, mas, infelizmente ou felizmente, nós dependemos da decisão do Poder Judiciário, uma vez que a matéria já está judicializada. Davi, da Vila Industrial, ele queria saber a opinião do promotor se a internet é uma aliada ou uma inimiga da sociedade. Complicado, né? Complicado, até porque ela é uma ferramenta fantástica, né? Mas que, infelizmente, alguns acabam... Pode ser usada para o bem e para o mal, né? Infelizmente, alguns acabam desvirtuando, né? A dona Neuza do Centro, que é uma nossa colaboradora, e nós agradecemos mais uma vez, ela é uma senhora que sempre tem ligado para cá, ela diz: promotor, a iluminação da rua Araújo Leite, quadra 855, está queimada há mais de 30 dias. E eu venho ligando na CPFL toda semana. Eles alegam que a responsabilidade agora é do município. Já pedi para vários vereadores que foram entrevistados no Enfoque da TV Prevê e até agora nada de providência. O senhor tem acompanhado esta polêmica da iluminação pública? Olha aqui, telespectador, a senhora atenta, e eu estava aqui na pauta para saber esta transformação, esta ida desse serviço da CPFL para os municípios. Bom, independentemente de quem está à frente da prestação de serviço, deve prestar com eficiência. Isso está na Constituição Federal, né? Serviço público ou terceirizado através de uma concessão tem que ser prestado com eficiência. Se na rua X ou Y não está, eu sugiro à ilustre telespectadora que faça um comunicado ao promotor de habitação e urbanismo, que está com inúmeros inquéritos civis tratando de questões pontuais de Bauru, quer de segurança, quer de iluminação, quer de higiene na questão, né, dos bairros. Então, eu sugiro que a colega telespectadora faça um comunicado disso ao promotor de habitação e urbanismo, que certamente instaurará um inquérito competente e vai retomar as providências para solucionar o problema. Agora, quanto à transição da iluminação pública para o município, isso não há nenhum prejuízo sobre o aspecto técnico. A legislação permite isso, desde que seja feito dentro dos padrões legais, né? Não dá para o Ministério Público ingressar se é uma questão boa ou ruim financeiramente, politicamente para o município. Até porque não compete isso ao Ministério Público, é competência federal, né? Exatamente. Hoje é a ANEEL que regula esse assunto. Agora, a transferência, contratos, devem ser feitos obedecidos os princípios da administração pública. Moralidade, legalidade, né, finalidade. Então, efetivamente, quando isso ocorre e não há nenhuma notícia de ilicitude participada ao Ministério Público, nós estamos acompanhando. Se houver alguma ilicitude, alguma denúncia, efetivamente nós vamos estar aí acompanhando um pouco mais próximo essa questão. O Evandro do Jardim América. Fui em uma imobiliária comprar um imóvel e o atendente sumiu com o dinheiro da entrada e a imobiliária não assumiu com a responsabilidade. Já procurei a imobiliária com o objetivo de contar com uma garantia
de estabelecimento. Deve ser de restabelecimento. Porém, eles não assumiram. Procurei um judiciário comum e o juiz eximiu a imobiliária. Conclusão, a atendente sumiu, não vai me pagar e tive que recorrer para fazer a imobiliária ser responsabilizada. Como o senhor analisa essa situação? Olha, me parece... Ele diz, eu posso ficar sem dinheiro? É possível reverter isso com algum recurso? Obrigado. Sim, primeiramente, se ele procurou o judiciário, já deve ter tido uma sentença. Se a sentença não lhe agradou, deve recorrer. Mas, além disso, eu acredito que é uma questão criminal. Há um crime aí de apropriação indébita ou um crime contra o patrimônio específico. Acho que as duas questões, procurar a polícia e conversar com o advogado na viabilidade de apresentar algum recurso sobre as provas que foram apresentadas ao magistrado. O Reginaldo da Vila São Paulo, ele diz, na cidade de Bauru ocorre um absurdo, doutor. Na minha opinião, o vereador que tem a obrigação de ir apenas uma vez por semana na Câmara tem o direito a 2 assessores com salário de R$ 3.500 cada. Por outro lado, o município acha normal o transporte coletivo, o motorista que tem uma responsabilidade vital conduzindo pais de família, crianças, ou seja, lidando com vidas. Este profissional é sobrecarregado porque tem que prestar atenção no trânsito para evitar acidentes. No entanto, todos entendem, tem que lidar, esse condutor já tem que lidar com o troco e ainda ter que auxiliar cadeirantes entrar no ônibus. O Ministério Público não poderia exigir que esse profissional tenha um auxiliar? Isso faz parte do processo de concessão do município. Quando se faz a concessão para uma empresa que vai prestar o serviço ao município, o município apresenta diretrizes a serem cumpridas pela empresa vencedora da licitação. Se o município não faz essa exigência, não dá para depois exigir, porque não está no contrato de concessão. Essa exigência não cabe ao Ministério Público fazer, porque é uma exigência de ato, no que tange a ato de gestão do município. Aquilo que muitas vezes é imoral ou nos parece gritante, não é muitas vezes ilícito. Ou seja, o telespectador dizendo, olha, não está havendo um contrassenso? Ora, o contrassenso não significa ilicitude. O Ministério Público só pode ingressar quando há violação de direito, quando há, na sua grande maioria, ilicitude. Se o contrato que não é o caso. Se o contrato de gestão que o município fez ao realizar a licitação ou a prorrogação do prazo da concessão aqui em Bauru com as empresas prestadoras, não se fez essa exigência, não tem como posteriormente o Ministério Público, ou estadual, federal, ou até o Ministério Público do Trabalho atuar nessa questão, porque não há normatização contratual regulamentando. Não há ilegalidade. Não há ilegalidade. Bom, doutor Fernando, nós esgotamos as nossas perguntas, teríamos outros assuntos, mas o tempo também esgotou-se. Eu só queria abordar um assunto que não tem nada a ver com a nossa aldeia, com o nosso município, mas que tem a ver com o Ministério Público. Como é que o senhor repercute o caso daquele promotor assassinado lá na Argentina, aquele seu colega que queria oferecer uma denúncia e que na véspera acabou sendo, segundo provas, a materialidade, ele foi assassinado e não se suicidou conforme a princípio tinha se informado. Isso é um golpe direto em relação à democracia do país. O assassinato de Alberto Nisman em Buenos Aires é um golpe direto contra a democracia da Argentina, na minha opinião. Em primeiro plano, atingiu não só a vida do promotor, mas atingiu a coletividade argentina. Atingiu o defensor daqueles que estão nas ruas da Argentina. Atingiu uma instituição que tem a função de tutelar a Constituição Federal, como inicialmente falamos, Samuel. É um ato brutal, um ato certamente covarde contra alguém que quer resolver a questão de tampar possíveis provas em relação a um fato que porventura ocorra. É lógico que eu não tenho dados sobre os fatos. O que eu estou falando é sobre as matérias que eu estou lendo aos jornais, né? Nós, graças a Deus, não temos essas atuações comuns aqui no Brasil. Mas certamente isso não inibirá qualquer que seja o Ministério Público brasileiro,
argentina a continuar na atuação. O ceifar de um membro de uma instituição, não só, na minha opinião, não inibe a atuação, como motiva a instituição e a sociedade a atingir ainda mais o objetivo pré-existente. Aquele objetivo que tem de se lutar na defesa da sociedade, de se lutar em defesa da população carente, de se lutar em favor das pessoas oprimidas, que muitas vezes não tem socorro e resta ao Ministério Público a defesa, certamente engrandece quando isso acontece. Eu acho que é uma atividade, além de covarde, acho uma atividade que procura um caminho ruim, porque o combate às provas se faz com prova, não se faz com violência. Quando você atua em relação à violência para inibir provas, você enriquece as provas, você aumenta o poder delas, porque aí você tem provas, mais a má-fé, mais a hediondez, mais as características que maculam o Estado democrático, que não só a Argentina, como o Brasil, como a grande maioria dos países que nós temos, estão lutando para atingir. Então eu acredito que isso, certamente o governo argentino, as autoridades argentinas deverão caminhar a apurar isso, né? Responsabilizar quem o fez e trazer as provas que deveriam ser trazidas à baila daquela sociedade que me parece bastante triste, pois tenho visto passeatas em Buenos Aires, manifestações contra, e me parece que é uma atitude, até em defesa daquilo que se está tentando defender, ruim, porque acalora ainda mais a situação, né, contra aquilo que está se pretendendo esconder. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Fernando Macelli, que pela primeira vez em 2015 vem aos estúdios da TV Prevê. Esperamos revê-lo muitas vezes este ano, para que ele, com sua inteligência, com sua competência, com sua sabedoria, preste as informações, principalmente na esfera da atuação do seu ministério aqui na nossa comarca. Muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, Samuel. Muito obrigado a todos da TV Prevê e aos telespectadores. Bom, nós estamos encerrando mais um Enfoque Regional, programa jornalístico desta casa, que voltará amanhã nos seus horários alternativos. Ao que nos acompanharam nesta programação, os nossos agradecimentos. Muito obrigado e até lá.